Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe a todos. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Acho que eu estive aqui uma vez. Eu me lembro que o pastor Vigílio ainda era vivo quando eu estive aqui. E que Deus possa nos abençoar, né? Deus possa nos ajudar. E a gente vai trazer uma pequena porção da palavra e tentar ajudar os irmãos. É bastante coisa, mas eu vou tentar resumir isso aqui em pouco tempo, mano. Fiquem tranquilos. Vamos aproveitar que a gente está em pé e vamos no livro de Romanos, capítulo 10. No verso 16, vamos ler do verso 14 ali em diante. Romanos 10, sexto livro do Novo Testamento, né? Romanos 10, verso 14 em diante. Acharam? Digo amém. Amém. Bem, então vamos ler. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas vos digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas vos digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor nos reuniu aqui, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor nos reuniu, o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria, Pai. Pai, dessa forma, Pai, é por isso que nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Porque o Senhor prometeu estar aqui, Pai. O Senhor não está aqui porque nós somos pessoas boas, ou somos crentes na mensagem, Pai, ou usamos terno, ou temos alguma virtude pessoal, Pai. O Senhor está aqui porque o Senhor prometeu, Senhor. Ó, Senhor, nós confiamos na Tua promessa, Pai. Ó, Pai, que o Senhor disse, Pai, passará céus e terra, Pai, e vai se cumprir, Senhor. Mesmo que todos os homens não creiam, Pai, mesmo que as pessoas deixem de acreditar e rasguem as Bíblias, Pai, o Senhor ainda cumprirá a Sua palavra, porque o Senhor disse e ela não pode voltar vazia para Ti, Pai. Pai, abençoa os Teus filhos que se reúnem debaixo desse teto hoje, Pai, que o Senhor possa ajudá-los, guardá-los, Pai, santificá-los, Pai. Ó, Pai, enchê-los da Tua vida, Pai. E, ó, Pai, que o Senhor possa
resolver os problemas que eles têm, Pai, os problemas que só o Senhor pode resolver, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Márcio. Mano, eu tenho um tema. Meu tema é a diferença entre a mensagem da hora e a revelação de 7 selos, ou a abertura da palavra, como tu queira chamar. Eu quero tentar entrar nesse assunto. Eu precisaria de uns 3 meses para falar sobre esse assunto. Mas eu acho que eu consigo resumir aqui, se Deus me permitir, com poucas palavras, né? Porque existe uma diferença, e essa diferença é crucial. É importantíssimo tu entender isso, entende? Porque tem coisas na mensagem, irmão, que elas não podem passar desapercebidas por nós. Tem coisas, irmão, que tudo bem passar desapercebido, mas tem coisas que não. Tem coisas que se a gente deixar para passar por alto, aquilo não vai, nós não vamos ter o benefício daquilo. Então essa é a grande coisa. Quando a gente chega na mensagem, a gente tem que entender, nós viemos para um plano. Nós entramos num plano que já está pronto. Então a gente não tem como acrescentar nesse plano e nem tirar desse plano. É um plano pronto, já foi concebido na mente de Deus. E Ele está chamando as pessoas para trabalharem, serem cooperadores para esse plano. Se nós temos uma outra ideia quando a gente chega na mensagem, então é quando a gente começa a não ser abençoado. Porque na verdade nós temos uma ideia que nós queremos fazer uma religião nova, uma religião boa, uma religião melhor que as outras religiões. E aí a gente acaba que o nosso plano não consegue convergir com o plano de Deus. Porque os pensamentos da gente é um e os pensamentos de Deus são outros. Os pensamentos da gente são baixos, são rasos, e os pensamentos de Deus são altos, eles são grandes. Então Deus tem um plano para a terra inteira. E Ele expressou esse plano num livro que as pessoas hoje têm deixado ele de lado, mas esse livro continua sendo a Bíblia. E a Bíblia é o mapa do plano de Deus. A mensagem, ela não veio para acrescentar alguma coisa na Bíblia ou para tirar alguma coisa da Bíblia. Ela também não veio desdizer nada da Bíblia, ou ela não veio corrigir a Bíblia. A Bíblia não precisa de correção nenhuma. A Bíblia precisa de pessoas que estão dispostas a querer cumprir e crer da maneira que ela está escrita. Amém. E é assim que nós temos que crer. Uma fé simples. A fé simples é aquela fé que crê na Escritura da maneira que ela foi posta para nós. Esse verso aqui, eu li toda aquela parte de Romanos ali, mas o verso que eu queria chamar a atenção é o verso 17 de Romanos, que diz assim. E aí eu vou tentar começar a entrar no meu tema. Diz assim, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Então a gente escuta isso há anos. Há anos. Vocês que talvez sejam têm mais tempo de cristianismo que eu, já escutaram isso várias vezes. Mas talvez da maneira que eu vou falar agora, vocês escutaram poucas vezes. Porque a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. Então nós não temos aqui a pirâmide, mas se você pegar na pirâmide, lá, o primeiro degrau da pirâmide é fé. É o primeiro degrau da pirâmide. E lá no topo da pirâmide, no topo do topo, não dentro da pedra de coroa, mas lá no topo do topo está escrito Jesus. E lá em cima o título é A Estatura de um Varão Perfeito. Então está falando o quê? De Jesus. Então aquela fé que está ali não é uma fé em Jesus. É a fé de Jesus. E isso é diferente. Tu crer em Jesus, irmão, tu está crendo de fora para dentro dele. Mas quando tu tem a fé de Jesus, tu está dizendo que tu tem a mesma fé de Jesus. E quando tu chega naquela fé da estatura de um varão perfeito, não é uma fé no Filho de Deus. Não é uma fé em Jesus. É a fé de Jesus, que agora tu tá olhando aquilo ali como um objetivo, uma foto, ao que tu quer chegar. Mas tu só consegue chegar ali, a Bíblia diz assim, a Bíblia traça um caminho para nós chegarmos ali. A primeira coisa é, a fé vem pelo ouvir. Então, se tu vai receber a fé de Jesus, ela só pode vir, a fé ela vem pelo ouvir. Então, tu vai ter que ouvir a palavra de Deus. Agora, não é só ouvir a palavra de Deus, porque olha que a continuação desse verso diz assim, ó. E essa é a parte importantíssima. Olha aqui, ó. Tem uma vírgula, e diz assim, ó, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. Vamos dizer que eu sou um corretor de imóveis. E aí eu tenho aqui um portfólio de todos os imóveis que eu tenho para vender. Então eu tenho aqui
vários apartamentos, várias casas, em vários lugares diferentes. E aí eu baixei tudo isso no meu tablet, que é um tablet de trabalho. Então eu baixei todas as fotos do portfólio que eu tenho, de todos os apartamentos, de todas as casas. Mas na verdade, eu nunca entrei naquelas casas. Eu não conheço aquelas casas. Eu só quero vender aquelas casas. Porque é o meu trabalho, vender aquelas casas. Então eu estou falando de um imóvel que eu, na verdade, não estou dentro. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando que tu tem que ouvir a palavra de Deus, não por qualquer pessoa que está fora da palavra de Deus, mas por alguém que está dentro da palavra de Deus. Por isso que a fé é ouvir pela palavra de Deus. Então é alguém que... olha a diferença. Então eu tenho esse portfólio. Aí eu começo a querer te vender. Olha aqui, olha esse banheiro. Olha esse quarto. Olha essa sala de jantar. Aí tu começa a olhar as fotos que eu tenho ali. E tu vai dizer, oh, que maravilha. Vou ser feliz nesse lugar, eu vou morar lá. Mas aí muda o quadro. Eu continuo sendo um corretor de imóveis, só que eu moro num condomínio fechado. Um condomínio maravilhoso fechado lá. E lá nesse meu condomínio fechado, tem uma casa lá maravilhosa para vender. E eu vou poder te falar muito melhor daquilo. Por quê? Porque eu moro naquele condomínio. Eu faço parte daquele condomínio. Inclusive, eu já fui naquela casa. E quando eles estavam construindo, eu estava lá vendo como é que eles estavam fazendo a viga, como é que eles estavam pintando, como é que eles estavam tratando aquela casa. Então eu posso te falar muito melhor. E aí a tua fé, ela vai ser uma fé perfeita. Por quê? Porque eu estou falando de dentro, eu vou te mostrar isso, irmão. Aí tu vai perguntar assim, tá, mas onde é que é esse bairro? Eu digo, esse bairro é o bairro tal? Aí você pensa, mas tu conhece o bairro? Sim, eu moro lá nesse condomínio. Eu moro lá. E digo pra ti, irmão, morar lá é uma maravilha. Porque os vizinhos é uma benção, tu não vai ter problema com ninguém, o lugar é maravilhoso. E aí tu vai conseguir confiar muito mais. Por quê? Porque eu moro no lugar onde eu tô querendo te vender. Uma casa lá nesse condomínio. Olha quão diferente é de alguém que tem algum monte de casa. Tem pregador, ou vamos dizer assim, 90% dos pregadores, eles falam da palavra de Deus. Eles falam dela. Qualquer culto que nós sair hoje aqui, irmão, e ir numa igreja, as pessoas vão estar lá, mano, talvez com terno, talvez com gravata, talvez com um microfone, talvez com um lugar lotado, talvez com uma banda muito linda, e eles vão estar falando a palavra de Deus, e vai ser muito parecido com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Só que a diferença é, a gente não fala a palavra de Deus de fora dela, a gente fala por dentro, porque a gente já entrou, já experimentou, já comeu, é como Josué, irmão. Quando Deus pegou e disse assim para o povo de Israel, disse para eles assim, olha, chegou na beirada da terra prometida ali em Cades Barneia, Deus disse para Moisés, pega um de cada tribo e manda eles espiar a terra. Eles foram espias. Consegue um pouquinho d'água, mano? E eles foram espias. E aí esses espias entraram na terra prometida, conseguiram entrar, furar o bloqueio lá que tinha exército, tinha um monte de coisa, homens de guerra. Eles furaram esse bloqueio, foram lá, entraram, viram a terra, começaram a ver as maravilhas que era a terra. E eles viram, meu Deus, essa terra é exatamente como Deus disse quando nós saímos do Egito. É uma terra que emana leite e mel mesmo. E eles ficaram muito felizes com aquilo. E aí a Bíblia diz que para carregar um cacho de uvas, irmão, e a uva continua sendo a uva da maneira que ela era hoje e da maneira que ela era lá atrás. Mas a uva daquele lugar, irmão, era praticamente uma melancia de tão grande, porque para 2 homens de guerra de Israel levar aquilo, então não era uma coisa, não era um cachinho de uva desse que a gente come aí. Entende? Então era um caixão de uva. E 2 homens para poder levar aquilo. Então eles levaram uma evidência. Eles visitaram, eles entraram e eles levaram a evidência para Moisés e para as tribos de Israel. Quando eles chegaram lá, eles disseram, todos disseram a mesma coisa. A terra é como Deus falou. A terra é linda, a terra é maravilhosa, realmente é o que Deus disse. Mas 10 deles disseram assim, mas tem gigantes lá, homens com 3 metros de altura,
com couraça de ferro, com escudo, com capacete, não tem como nós ganhar deles. Não tem. Nós somos um povo que era escravo há pouco tempo e nós estamos... Não tem como. E aí, dois tiveram... E aí Moisés, a Bíblia diz que Josué e Caleb rasgaram as vestes e disseram, não, nós podemos entrar. Então mesmo dos que estão dentro às vezes, irmão, porque Israel estava dentro, tu tem que escolher o que tu vai ouvir. Porque a maioria do povo ouviu quem? Os 10. E uma minoria ouviu Josué e Caleb. Uma minoria. E por causa disso, irmão, Deus ficou tão irado com eles, que Deus disse para eles, olha, então tá bom. Tá bom, a terra, então não tem como vocês vencer. Não tem como, não tem. O que eu fiz no Egito, vocês já esqueceram. Tá bom. Então é o seguinte, enquanto não morrer o último de vocês, vocês não vão entrar na terra. Então aí eles, não, vamos entrar agora. Deus diz, agora não. E eles se reuniram no outro dia de manhã e botaram e foram pra guerra. Morreram tudo. E Josué, ainda Moisés disse assim, não vão, vocês já irritaram a Deus. Não vão, que agora Deus não vai dar vitória. E Deus não deu mesmo. Morreu. E eles ficaram 40 anos rodeando em volta da montanha. Um lugar, irmão, eu até pouco tempo não conhecia tão bem a geografia de Israel, hoje eu conheço um pouquinho melhor. Irmão, Israel é aqui, aí tu tem a faixa de Gaza aqui, entre o meu livro e o outro aqui, entre o meu livro e o tablet, e aqui é o Egito. O Mumbana fala, um trajeto de a pé, 11 dias. 11 dias de a pé, para caminhar do Egito até a Terra Prometida. Eles demoraram 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles iraram a Deus. A ira de Deus fez isso. Por quê? Porque eles ouviram as pessoas, só que eles estavam dando ouvido àqueles que estavam com um prognóstico, um resultado negativo. Não é um resultado, mas é que palavra poderia usar aqui? Mas a visão deles era que eles não iam conseguir. Eles estavam olhando os negativos. Aqueles que estavam olhando a incredulidade. E Paulo diz, né? Paulo diz que por causa da sua incredulidade. Mas quem fez eles? Os anciãos. Então eram os anciãos, porque Moisés pegou o ancião de cada tipo para eles ir lá. E aqueles anciãos foram dizer, não dá para conquistar isso. Deixa eu tentar voltar para o meu tema. Então, entenda isso aqui, irmão. Então, existe uma grande diferença entre... Grande não posso dizer que é grande. Mas existe uma diferença disso. Sobre a mensagem, que nós pegamos lá Romanos 10, e nós vimos que não é o ouvir a palavra de Deus. É claro que tu tem que ouvir a palavra de Deus, mas a questão é, por quem tu está ouvindo a palavra de Deus? Olha aqui, vamos lá em João capítulo 1, verso 6, tem um verso que é bem emblemático quanto a isso. Olha aqui, ó, João 6, nem está na minha lista aqui, ó. João 1,6 diz assim, ó. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então vamos dizer, irmãos Ezequias, que Nicodemos, que foi um homem que creu em Jesus depois, mas ele cria daquele jeito dele, ele começa a pregar em Israel. O Messias está vindo! O Messias está vindo! O Messias está vindo! E aí as pessoas começaram a se juntar em volta porque tá uma mensagem ali, uma coisa urgente. O Messias está vindo, Israel sempre esperou o Messias, então eles começaram a se juntar em volta de Nicodemos. Nicodemos ia apresentar Jesus para as pessoas? De forma nenhuma. João Batista tinha sido escolhido antes da fundação do mundo para que as pessoas crescem em Jesus através de João Batista, não através de qualquer outro. Amém. Então, esse é o ponto, irmão. Esse é o ponto. Por exemplo, nós podemos... O que é... Agora eu vou entrar no meu tema, olha aqui. A diferença entre a mensagem da hora e a revelação dos 7 selos. Então, por exemplo, nós pegamos o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Vamos lá. Capítulo 1. Eu falei sobre o capítulo 1 lá na semana passada. E o capítulo 1, irmão, ele é como se fosse um prefácio. Sabe quando tu vai comprar um livro, e aí tu chega lá na livraria para comprar um livro, e aí atrás do livro, assim, atrás, às vezes assim, na contracapa, assim, ó, tem como se fosse um pequeníssimo resumo do livro.
O livro de Apocalipse, o capítulo 1 do livro de Apocalipse é isso. Ele é como se fosse um resumo de todo aquilo que tu vai ler dali pra frente. Então o capítulo 1, ele vai para vários lugares porque ele é esse preâmbulo. Olha o capítulo 2. O capítulo 2 e o 3 do livro de Apocalipse é as eras da igreja. Então tu tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até Filadélfia, todas essas eras são passado. É passado. A era de Laodiceia é presente, irmão Ricardo? É. Ah, mas irmão Ricardo, nós estamos fora da era de Laodiceia, porque nós não somos laodiceanos. Não, tudo bem, tudo bem. Concordo contigo. Mas a era de Laodiceia vai continuar até o rapto da igreja. Quer um parágrafo para isso? Eu vou te dar um parágrafo para isso, para tu não ficar achando que eu estou inventando coisa. Porque eu não gosto de inventar coisa, apesar das pessoas pensarem que eu invento. Mas olha aqui, ó. Pergunta e resposta número 4, o Mombrana fala isso aqui. Pergunta para ele. Mombrana, recentemente você tem feito comentários concernente que terminou a era de Laodiceia. A Mombrana responde no parágrafo 7.4. Não. Nunca disse que terminou. Se eu disse, me entendeste mal. Eu disse mal. É a última era da igreja. É o final das eras da igreja. Entende, irmão? Tu tem 7 eras da igreja. Então, quando tu chega na 7ª era da igreja, que começou em 1906, tu chegou na última era da igreja. Então, acabou as eras da igreja. Por quê? Porque não vai ter uma 8ª era da igreja. Então, quando começou lá em 1906, acabou as eras da igreja. Não é que acabou a era de Laodiceia. Acabaram as eras, porque nós chegamos na última. Entende? É como se eu tivesse aqui, irmãos, aqui, R$7. E tu viesse me pedir emprestado. Irmão Ricardo, eu preciso de R$1, eu te emprestava. Aí tu pedisse outro R$1, eu te emprestava. Outro R$1, eu te emprestava. Aí, eu só tenho R$7. Aí ele chegava, aí ele gastou o 6º real que eu emprestei pra ele. Aí, irmão Ricardo, eu preciso de mais de R$1. Daí eu ia dar esse 7º real pra ele, só que eu ia dar ele com uma mensagem. Qual é a mensagem que eu ia dizer? Irmão Ezequias, acabou o dinheiro. Eu não tenho mais como te emprestar nada. Eu não tenho mais dinheiro. Entende? Mas o irmão Ezequias ainda tá com o dinheiro na mão e ainda vai gastar. Dá pra entender como é que é a questão das 7 eras da igreja? Que acabou e não acabou? É isso, irmão. A 7ª era da igreja, até que o rapto aconteça. Eu poderia ler outros parágrafos, vamos dizer isso aí. Mas aqui mesmo ele diz, aqui, ó. Não terminou. A igreja tem se ido quando terminar. Até onde nós sabemos, nós fizemos parte disso, nós estamos aqui, nós queremos que nós somos um desses que vai pegar esse voo, então não acabou ainda. Mas então nós somos laodiceanos? Não, de forma nenhuma. Laodiceia é pobre, cega, miserável e não sabe. E o Mombrana fala, e o pior é não saber. Não é ser nua, né? Isso aí tudo Deus podia consertar. Mas não saber é como se tivesse uma pessoa nua, caminhando na rua, e aí nós chegássemos para a irmã, ela não sabe que a estação está nua, e ela olhasse para nós e dissesse, deixa eu cuidar da minha vida. Então, quer dizer, ela não sabe, ela está desvairada. Então não tem o que tu fazer. Entende? Então é isso. Então, das 7 eras da igreja, que estão no capítulo 2 e 3, só uma era é presente, e mesmo assim ela está morta. Mesmo assim ela tem nome de que vive. Mesmo assim ela não tem vida dentro dela. E essa é a questão. A era ela tem vida por um tempo. Nós sabemos que tem os verdadeiros pentecostais lá na Rua Azusa. Mas logo o Mombrana veio fazendo o chamado, sai dela, povo meu. E logo disso nós estamos aqui agora. Na era da noiva eterna da igreja. É um tempo dentro da era de Laodiceia. Não é uma 8ª era ou um 8º tempo. É um tempo dentro da era de Laodiceia. Assim como foi os pentecostais da Rua Azul, assim como foi o chamado do Mombrana, assim como é a noiva que está na terra hoje. Todo esse tempo, todas essas 3 fases, são as fases dentro da era de Laodiceia. Então, a única coisa presente que tem é aquilo ali. Capítulo 4, o que é, irmão Ezequias? Do livro de Apocalipse. É o rapto da igreja. É o rapto. Então a gente não pode dizer que é presente, não é. E lembra, do que eu estou falando para vocês? A diferença da mensagem da hora para a abertura da palavra. A abertura dos 7 selos. O que é? Deixa eu tentar correr, né? Porque aí o tempo voa e aí eu não consigo. Mas capta comigo. No livro de Apocalipse inteiro, nos 22 capítulos, existem pouquíssimos versículos que vão falar do dia em que nós estamos vivendo. A maioria é passado ou é futuro.
Maioria. Deixa eu continuar. Capítulo 4 é o rápido. Capítulo 5 é a tomada do livro. É quando o cordeiro sai do trono, dá um passo e toma o livro. E ele toma o livro e começa aquele grande regozijo no céu. E isso é passado, ou isso é futuro, ou isso é presente? Isso é futuro. Será que é futuro? Vamos ver então. O Mombrana fala, irmão? Claro, o Mombrana fala. Claro, olha aqui. Parágrafo 291 do livro das eras Mombranas perdão. Eu estou lendo tanto o livro das eras dos cultos. 291 do livro preto da Revelação dos Sete Selos. Mombrana diz assim, ó. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando, e aqui vem o cordeiro, aproximou-se. E este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e o perdera, e ninguém mais estava apto a tomá-lo para redimir a terra, nenhum sacerdote, papa, nada. Como eu disse, mas o cordeiro se aproximou. Nenhuma Maria, nenhum santo isso ou aquilo. O cordeiro se aproximou, ensanguentado, morto, e tomou o livro da mão da destra daquele que estava sentado no trono. E quando eles viram que havia um Redentor, e todas as almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando eles todos viram, e quando isto foi feito, isto ainda encontra-se no futuro. Hoje ainda ele é mediador, mas ele chegará a este ponto. Então a gente lê o Mombrana se emocionando, e se tu ouve, então tu entra no êxtase. Porque é lindo ver o Mombrana trazendo isso, começa a trazer isso. Ele tá numa emoção, isso ele é um dos únicos, não, tem um outro, né? Tem alguns outros, mas o Mombrana, o que ele tá fazendo ali, irmão? Ele tá tirando as pessoas da revelação da palavra e mostrando para elas a mensagem da hora. Acho que com isso aqui tu vai entender. A mensagem da hora fala muito mais dos versículos e das escrituras que estão se cumprindo no dia em que nós estamos vivendo. E a abertura da palavra, ela fala muito mais da revelação de toda a palavra. Por isso que é a abertura da palavra. Não é a abertura da palavra do dia que tu está vivendo. Não. É a abertura dos 7 selos. O que são os 7 selos? Os 7 selos, eles selavam o livro inteiro. Então pensa numa Bíblia com 7 selos nela. Então, quando um selo desses desata, Deus está te mostrando um mistério. Mas isso irá acontecer de uma forma literal. Por quê? Porque o Mombrana, assim como Paulo, assim como Irineu, assim como Martim, assim como Moisés, assim como Elias, assim como Enoque, não era digno de tomar o livro. Não era digno. A Bíblia diz que o cordeiro era digno. E o cordeiro, irmão, não é outra pessoa. Não é representação de alguém, não. O cordeiro é Jesus. Aleluia. João disse, olha aqui, esse aqui é o cordeiro que Moisés falou. Ele que vai tirar o pecado do mundo. E quando nós chegamos no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que ninguém no céu, então ninguém que era salvo, ninguém na terra, então ninguém que estava vivo. Mombrana que estava vivo. E ele pregou essas coisas. Ninguém que tinha morrido tinha passado para o outro lado. Ninguém no céu, na terra, ninguém em lugar nenhum era digno de tomar o livro. Então, se ninguém era digno, quem é que era digno? O único digno era Jesus. E quando que ele sairá do trono? Quando ele se encontrar conosco nos ares. Até então, hoje, esta noite, ele é um intercessor, está intercedendo por nós. Não no lugar ali onde está Apocalipse 5, não, ele está um pouco mais para trás, porque a Bíblia diz que ele dá um passo à frente, quando ele vai e toma o livro. Entende? Então ele está... Porque, irmão, imagine nós na terra, eu e tu te conhece mais do que eu e mais do que qualquer irmão que está aqui dentro. Tu imagina os teus erros, as tuas falhas, subindo para Deus, e Deus vendo isso. Porque quando acabar a intercessão, é isso que vai acontecer. Período da grande tribulação, ninguém está debaixo do sangue. E o que Deus faz? Deixa a terra fazer. A Mombrana fala que a terra vai entrar em trabalho de parto. As irmãs sabem o que é o trabalho de parto. Não dá para dar sorrisinho na hora do trabalho de parto. Não dá. Não dá para fingir tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá doendo tudo, tem que sair essa criança. É isso. E a terra, irmão, nós estamos vendo a terra gemer.
Nós estamos vendo. A nossa geração é testemunha da terra gemendo. Olha as coisas que estão acontecendo, irmão. Olha o gramado lá dividido no meio. Ninguém sabe. Convocaram todos os geólogos do país para ir lá olhar o que está acontecendo. Não sabe. A terra está gemendo. E a Bíblia diz por que ela está gemendo. Ela quer a adoção dos filhos de Deus. O que é a adoção dos filhos de Deus? Uma das grandes coisas da adoção dos filhos de Deus é a redenção do nosso corpo. Porque a terra sabe, na hora que o corpo dos filhos de Deus forem redimidos, então está muito mais próxima a redenção do corpo dela, porque a terra também será redimida. É verdade. Ela vai passar por esse processo de redenção, ela vai ter um novo corpo um dia, mas vai demorar um pouquinho mais. Mas ela vai ter esse novo corpo dela. Então, irmão, tu tem o capítulo... Tu tem o capítulo... Eu entrar no capítulo 4, capítulo 5 eu falei, né? Então o capítulo 6, os primeiros 6 selos, eles são: primeiro selo, cavalo branco, segundo selo, o cavalo... não posso errar, né? O cavalo vermelho, terceiro selo, o cavalo preto, quarto selo, o cavalo amarelo, aí depois acaba os cavalos. Então, irmão, primeira coisa que tu vê nos selos, ele é dividido em algumas partes. Tu tem o primeiro, o segundo, o terceiro selo e o quarto selo, como tem cavalo saindo, e o quinto, o sexto e o sétimo selo não tem nenhum animal anunciando e nenhum cavalo saindo. Por quê? Porque o quarto selo é a última cavalgada do anticristo. Então, se o quarto selo, irmão Ezequias, é a última cavalgada do anticristo, então... que cavalo está na Terra hoje, em 2023? Está na Terra o cavalo branco, está na Terra o cavalo preto, está na Terra o cavalo vermelho, mas não está na Terra o cavalo amarelo. Não está, irmão, não está, eu posso provar. Porque hoje nós vamos provar. Olha aqui. Quarto selo, parágrafo 183. Agora, não, perdão, tem que ler um pouquinho antes. Agora verificamos, vou ler 182, eu vou ler. Do quarto selo. Agora verificamos aqui que este Satanás, após ter sido expulso do céu, encarna na besta. Então olha só. Tu sabe, tem aqueles 4 estágios, que é um tipo dos 4 cavaleiros. Então tem o cavalo branco. O que é cavalo branco? O cavalo branco é inocência religiosa. É isso, irmão. O cavalo branco é um engano religioso. O cavalo branco é aquela palavra que a serpente falou para Eva. Sabe aquela primeira abordagem que ele fez com Eva? Ele fez uma abordagem assim, ó. Mas Deus não disse que a palavra que se comesse... Irmão, ele usou a mesma frase que Deus tinha dito, só que ele botou um ponto de interrogação no final. Deus não disse que tu vai morrer. Não, não é assim. Não. É que Deus, aí ele dá o argumento, depois disso ele dá o argumento. É que Deus sabe que quando tu comer isso aqui, os teus olhos vão se abrir, tu vai entender as coisas que nem Deus entende. Então o cavalo branco é isso, irmão. É uma coisa muito parecida com a verdade, mas não é a verdade. E na verdade é a morte. Só que é a morte de uma forma de semente. As pessoas não têm medo de uma morte vindo em forma de semente. As pessoas têm medo de um diabo chifrudo vermelho. Isso elas têm medo. Porque daí é visível. Não, olha ali, seu diabo. Mas quando é uma coisa, uma sementinha, uma palavra enganosa, aí elas não têm medo. Elas acham, não, tudo bem. É legal, não são nossos irmãos. Vamos ter companheirismo. É assim, as pessoas não veem que a semente maligna... Pensa comigo, irmão. Se Eva tivesse se posicionado... com a palavra, a serpente tivesse de conversar, ela disse, parei só um pouquinho. Adão! Vem cá! A serpente tá com umas ideias estranhas aqui, Adão. Tu acha que aquilo tinha acontecido? Não, mas Eva não, Eva pensou, não. Eu vou mostrar pra ele que eu também entendo da palavra. E ela tomou um laço, mano. Ela tomou um laço. E aconteceu o quê? Caim veio pra terra. O que nós temos um problema hoje? Os caimitas na terra aí. Tomaram conta. Tomaram conta, vamos falar. Toda pessoa que não é nascida de novo, que está na política, trabalha pro diabo. Olha aí, o que deu Eva ouvir a serpente? Na política, não tem um crente na política. Todo mundo trabalha pro diabo lá. E se tiver alguém nascido de novo que está na política, irmão, eu vou morar por esse irmão. Pra ele sair de lá, porque tá feia a coisa. Vou morar por ele. Então, foi isso que aconteceu. Olha aqui, é essa conversa. Olha aqui, deixa eu continuar. E agora, ele é,
Olha a expressão Mombrana falando. E agora ele é a besta. E se a gente não ler o próximo parágrafo, nós vamos achar que agora, porque o Mombrana disse agora aqui, tô lendo vocês, ele é a besta. Aí ponto e vírgula, diz assim: Anticristo, falso profeta, e agora besta, recebeu um nome de morte e o inferno segue plenamente Satanás em seu trono. Ó, que coisa na terra! Ele é Satanás representante na terra, visto que agora ele é o cabeça dos reinos do mundo, exatamente os mesmos reinos que ele ofereceu para o Senhor Jesus em Mateus 4. Satanás agora torna-se um rei pleno. O 83. Agora, isto acontece mais para frente. Tu viu? Tudo aquilo que ele está falando, a besta encarnada, o diabo quando ele é expulso do céu, a besta encarna, Lúcifer, o reino dos governantes da terra inteira, governando plenamente. Aí ele fala agora. Por que ele fala agora ali? Só para tu entender. Mombrana, ele está pregando qual a mensagem aqui? Quarto selo. Então ele entrou na escritura, o quarto selo, para nos pregar ela. Então quando ele entra nessa escritura, ele está entrando nela. Só que de vez em quando ele capta um pensamento de alguém. Isso é muito bom, porque ele era um profeta, ele conseguia captar. E ele via que a pessoa está pensando: meu Deus, então é o diabo que está encarnando agora. Oh meu Deus, nós vamos se perecer. É um não, só um pouquinho. Isso acontece mais pra frente. Olha, ele continua, olha aqui, ó. Isso acontece mais tarde. Ele é falso profeta agora. Não é uma contradição do Mombrana. Ele está só explicando aquilo que ele tinha falado no parágrafo anterior. Ele se tornará besta após algum tempo, quando não cumprir o concerto com os judeus. Você sabe, como nós, muito bem, note agora, se ele há dado um coração de besta nesse tempo, Satanás vai encarnar, porque quando a igreja sobe, Satanás é banido. Então veja o que ele falou no começo, o que ele disse no começo. Quando Satanás é expulso do céu, ele se encarna e se torna besta. Agora ele se torna besta. Quando? Quando ele é expulso do céu. Então se ele não foi expulso do céu ainda, quer dizer que não dá a besta ainda. Deu pra entender? Amém. Então, o quarto selo, ou o cavalo amarelo do quarto selo. Porque, irmão, isso você tem que entender também. Primeiro, quem é que é o personificador? É Deus ou o diabo? Diabo. O que o diabo personifica? Aquilo que existe. O diabo não cria nada. O diabo criou a igreja? Não, quem criou a igreja foi Jesus. Mas quem é que personificou a igreja? Quem é que tem uma igreja igualzinha às igrejas? Linda, maravilhosa, igualzinha a de Deus? O diabo. Então, primeiro Deus faz o seu movimento. Depois o diabo segue personificando. Então, primeiro Deus enviou a unção do leão. Depois o diabo personificou aquilo com um cavalo branco. Depois Deus enviou a unção do boi. Logo em seguida o diabo enviou o cavalo vermelho com a espada para matar. Depois Deus enviou a unção do homem, os reformadores. Logo depois disso o diabo enviou a unção do cavalo preto, a escuridão. Foi a contra-reforma, vocês lembram? Lutero foi um reformador. E eles fizeram fazendo a reforma protestante. E foi a unção do homem ali. O que o diabo fez através da sua igreja? Fez a contra-reforma. Os jesuítas, tal, que foram pelo mundo inteiro fazendo essa incursão aonde as igrejas protestantes tinham estabelecido, era o cavalo preto, trazendo escuridão para a palavra de Deus. E aí logo na sétima era da igreja, Deus tem uma águia, e Deus envia essa águia. E aí essa águia chega, e aí convoca outras águiazinhas, que somos nós. Amém. Nós somos águias revoando, nós não somos uma águia só. Uma águia só era o profeta. Nós somos um monte de águiazinha voando. E quando a gente chegar lá no céu, irmão, lá no céu, vai se cumprir uma parábola, a parábola de Jesus falando de Mateus 22. Você lembra de Mateus 22, quando Jesus conta a parábola que ele fez a festa de um filho, para esse filho vir, para as pessoas virem ao casamento do filho. E aí tinha um homem lá que não tinha as vestes, lembra disso? Quem é esse homem que não tem as vestes? Lúcifer. Bom, deixa eu dizer isso aqui para ti, vai parecer estranho. Mas onde é que o diabo está agora? Está no céu. No céu, irmão, no céu. Não pode, irmão, pode. Poderia te provar pelas escrituras.
Mas, poderia. Apocalipse 12. E aqui essa escritura fala, esse parágrafo, vamos falar assim, ó, que quando o diabo é expulso da onde? Do céu. Aí como é que ele é expulso? Jesus falou, Mateus 22. Está todo mundo lá na festa, daqui a pouco Jesus olha pro lado, rapaz, amigo, ele fala assim, amigo, lembra quem é que chamou de amigo quando ele estava aqui na terra? Judas, que é o filho da perdição. Aí o diabo tá lá no céu, querendo participar, irmão, só de dar a ceia das bodas. Sabe, se fazendo de louco, assim, vou ficar aqui com vocês, ai, que povo bonito, ai, que legal. Aí Jesus olha pra ele assim, que fazes aqui, amigo, sem as vestes? Quais são as vestes, irmão? Que vestes nós vamos receber para poder estar lá? A mesma veste que o Senhor Jesus tem, corpo glorificado. E também uma vestimenta. Nós vamos receber, a Bíblia diz que nós vamos ter roupas de linho fino, branco e puro. Glória a Deus. Deve ser lindo uma roupa dessa. Imagina, primeiro um corpo glorificado, que esse é o verdadeiro, é a vestimenta da tua alma, né? É o que veste a tua alma. E aí tu vai ter uma roupa também, porque nós não vamos andar nu no céu, né? Não. Nós vamos andar com uma roupa, uma veste de linho. Sabe aqueles vestidão que Jesus andava, assim, aquelas túnicas lindas? Nós vamos ter uma daquelas lá pra nós. E branca. Vai ser lindo, irmão. Lúcifer vai estar, sabe, com uma roupa, sei lá, colorida, assim, achando que ninguém vai perceber. E aí ele é expulso, a Bíblia diz que o Jesus diz, peguem, atem de pés e mãos e joguem aonde há choro e ranger de dentes. Vamos falar, onde é que é isso? As pessoas sempre dizem, é no inferno. Vamos falar, não. Isso é no período da grande tribulação. Quando é que o Lúcifer é expulso? Quando a noiva sobe, Lúcifer é expulso. E ele desce. E ele desce para quê? Para se encarnar. E aí é o cavalo amarelo. Então o cavalo amarelo não está aqui hoje. Não está aqui hoje. Graças a Deus. Porque ia ser bem difícil para nós lutar contra o cavalo amarelo. Porque era o diabo encarnado, da sua totalidade, do seu poder. No período da grande tribulação, a virginessa, aqueles que não subirem, as 5 que não tinham azeite, elas vão ter que enfrentar esse tipo de luta. Vai ser muito difícil para ela. Muito difícil. Mas elas vão saber por que elas não ficaram, porque elas não ouviram a gente. Se eles ouvissem a gente, eles iam estar lá conosco. Olha aqui, mano. Então tá, nós lemos, acho que eu já li tudo o parágrafo, olha aqui, deixa eu ver. Porque quando a igreja sobe, Satanás é banido, está vendo? Está vendo? Está terminado, então. Toda a sua acusação está terminada. Então, o que ele está fazendo lá agora, irmão? Ele está nos acusando. Tu pega num júri, irmão, um júri, ali num tribunal, e Apocalipse 4 é um tribunal. Vamos falar essa mensagem de Apocalipse 4. É um tribunal ali, porque tem o juiz, que é Jesus, está sentado no trono. Aí tem 24 anciões, que é o júri. Os 12 filhos de Jacó de um lado e os 12 apóstolos do outro, de Jesus, ali no céu. E quem mais que está ali? Que não aparece ali no capítulo 4, mas quem mais que está ali? Lúcifer. Para que ele está ali, irmão? O irmão Ezequias fez isso, fez aquilo outro. Como é que tu abençoa ele? Como? Tu não é justo? Se tu é justo, tu não pode abençoar. É o que ele fez. Pune ele. Quer que eu vá lá pra... Eu posso fazer o que eu fiz com Jó. E às vezes Deus permite. Deus não permitiu com Jó? Permitiu. Jó era um filho de Deus, igual a nós. Nós podemos passar exatamente pelo que o Jó passou. Mas nós vamos murmurar? Nós vamos achar que tá ruim? Não, de forma nenhuma. Jó disse o quê? Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. A mulher dele começou a dizer, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz, falas como uma louca. Não, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Mas eu não posso amaldiçoar o Deus que me deu tudo, ele me deu tudo. Ele quis tirar tudo, louvado seja Deus. Entende, irmão? Não temos nada aqui, mano. Não podemos ter a nossa vida por preciosa, entende? Ai, minha vida é tão preciosa, cara. Não. O dono da vida deu a vida dele. Aí agora a gente acha que a gente é o quê? Não, irmão. Sacrifício. Às vezes falta para a pessoa, irmão, saber que ela tem que se sacrificar pelo Evangelho. É verdade. Falta isso, irmão. O Evangelho não é brincadeira, irmão. Não é uma coisinha que a gente pode pegar. Eu vou no culto. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou... Não. Isso aí é brincadeira religiosa. Tu tem que entender que tu tem que ser um sacrifício vivo. Tem que entender. Quando tu entender isso aí, irmão, que tu não é melhor que Jesus, irmão. Tu não é.
se Deus não passou a mão na cabeça de Jesus, tá bom, meu filho tá com medo de ir pro Calvário, né? Então não vai. Não vai. Fica aí tranquilo em Jerusalém, cura uns irmãos aí, faz aí um trabalho legal aí, e eu vou ter que arrumar alguém para cumprir aquela escritura, que um cordeiro... Lembra que a história secular conta que Pedro, quando ele ia ser crucificado de cabeça para baixo, o que ele fez? Ele se escondeu lá e estava fugindo da cidade. E a Bíblia diz, a história secular conta que Pedro estava caminhando assim, saindo da cidade. Pensando, me livrei, graças a Deus, eles iam me matar, me livrei. Porque ele viu Jesus, e ele conhecia Jesus pessoalmente, eu sabia quem era Jesus. E ele viu Jesus passando por ele, e indo de contramão, Pedro saindo da cidade e Jesus entrando da cidade. Aí ele olhou, Jesus, onde vais? Eu vou ser crucificado, porque meu apóstolo tremeu. Pedro baixou a cabeça e voltou para ser crucificado. Será que não é o que nós temos que fazer, irmão? Ou será que nós vamos deixar Jesus morrer de novo, trabalhar de novo, pregar de novo, fazer a obra de novo, porque a gente está com medo de fazer? Porque a gente não quer fazer, porque a gente está cansado, a gente trabalhou demais, coitadinho da gente. Coitadinho de nós. Não, irmão, não. A minha bisavó dizia, remédio amargo que cura. O que falta para essa geração é um pouco, o Mombrão fala, é uma ripa de barril do evangelho. É o caminho batido de Deus. Tem, irmão. Deus pode te abençoar, irmão. Deus pode te ajudar. Mas Deus quer te corrigir. E o amor não é dar um carro. Não é dar uma casa nova. O amor é corrigir. Irmão, eu olho às vezes os filhos dos meus vizinhos lá, irmão, falando absurdo para as mães deles, para os pais deles. E eu penso, se fosse no meu tempo, minha mãe me virava um tapa no meu dedo, eu dava 2 voltas assim, e não podia nem chorar. O que está faltando, irmão? Está faltando o caminho. E aí tu olha o tempo que a gente vive, irmão, é um reflexo da igreja. Hoje tu tem milhões de pessoas mimadas no mundo. Tu tem centenas de crentes mimados na igreja. Tu tem que fazer as vontades dos crentes. Se tu não fizer a vontade dos crentes, eles não vão mais dar meu dízimo. E aí ele tranca o dízimo e fica lá, mano. Mão, tu acha que eu tô brincando? Eu conheço gente assim. Eu não vou dar meu dízimo. Por quê? Porque o pastor, ele não... Mas que vontade de dar um laço. Um laço do evangelho? Uma zorrague de Jesus? Às vezes Jesus precisa da casorrague na pessoa para ela acordar. Acorda! Acorda, o evangelho não é para... Não. Vamos lá. Olha aqui, meu irmão, deixa eu voltar pro meu tema, que eu saí muito do meu tema. Nós estávamos falando do diabo e eu quis pegar ele um pouquinho. Mas olha aqui, irmão, nós temos que entender. Uma coisa é a mensagem da hora. E outra coisa é a abertura da palavra. Então, a abertura da palavra, ela vai te mostrar os mistérios sobre Gênesis. Isso não é a mensagem da hora. Não. Porque isso aconteceu lá em Gênesis há 6.000 anos atrás. Dá para tu entender, irmão, aqui? Agora, a mensagem da hora, poucas pessoas conseguem se identificar com isso. E quando elas conseguem se identificar com a mensagem da hora, elas conseguem ver que ponto da Escritura elas estão. Aonde que está o mover de Deus? Porque o mover de Deus está naquela Escritura para fora. É morando dentro do condomínio e querendo te vender uma casa dentro desse condomínio que eu moro. Não é alguém com portfólio que nunca entrou naquela casa, mas diz, olha que linda foto. Olha que lindo esse banheiro. Olha que linda essa vizinhança. Sabe aquelas fotos de margarina, assim? Que tava ali a mulher, o marido. Sabe, aquilo ali não é falso, irmão. É falso. E aí a pessoa te mostra isso. Olha aqui, a igreja, todo mundo é assim. Olha só que lindo. Sabe quando as pessoas elas saem de uma igreja e querem entrar na outra? Porque elas vão no culto. Elas vão no culto, elas veem as pessoas bonitas, bem vestidas, cheirosas, cantando, louvando, tocando. Elas olham, ai, que igreja maravilhosa. Está sendo enganada pela foto de margarina, mas não é assim que é a igreja. Aqui tem um problema, meu irmão. Um monte de gente com problema, um monte de gente com um monte de coisa, e o pastor tem que se escabelar para resolver tudo. É verdade. Assim, irmão.
Igreja não é uma coisa... Não, igreja. O Umbanda fala, igreja é um hospital. Aquele que vai no hospital não tá bem. Já pensou, tu tá bem de saúde, eu vou no hospital. Hoje eu tô afim de ir no hospital. Não vai, tu não vai, irmão. Tu não vai. Agora, quando tá doente, irmão, quando tá mal, quando tu pensa assim, ó, tomou os teus remédios ali, tu viu que não deu jeito, tá quase morrendo. Tu, vou ver se o médico me ajuda. Eu tô morrendo? Quando é igreja, isso é igreja. Isso é igreja, irmãos, aqui. Um hospital, tá ali, todo mundo morrendo, meu Deus do céu. E as pessoas se enganam. Aí elas veem o vídeo na internet. Aí a câmera só filma onde não tem problema. Onde tem problema, a câmera não filma. Tem uma irmã que sai um pouquinho mais curta, a câmera filma na irmã que tá com a saiola. Porque elas estão tentando enganar. Entende, irmão? A coisa real é diferente, irmão. Real, o evangelho real, ele é diferente. O evangelho real, não, irmão, Deus nunca passou a mão na minha cabeça. Nunca. Nunca. Sempre me corrigiu. E sempre nunca me deixou assim, eu não sei porque está acontecendo isso comigo, eu sei. Eu sei, não adianta eu dizer que eu não sei, eu estaria mentindo para mim e para Deus. Então eu sei. Isso aqui está acontecendo comigo porque eu errei aqui, ó. E quando eu vou ali, conserto ali, meu Deus me abençoa. Deus, tá bom, filho, agora tu pode andar comigo, mas daquele jeito não dava. Não, eu não ando assim, não ando com qualquer um assim. Não. Conserta. Conserta a tua vida. Bom, a mensagem da hora. Deixa eu te mostrar isso aqui rapidamente, meu Deus. Que hora que eu entrei? Já deu uma hora, não? Não deu uma hora ainda? Deu? Já deu uma hora, meu Deus, então eu vou terminar aqui. Já vou terminar. Só quero te mostrar isso aqui. Mombrana pregou a mensagem. Senhores, é esse o tempo. Ele pegou o Apocalipse 10 e ele leu o Apocalipse 10 do 1 ao 7 e ele começou a perguntar assim. Senhores, é esta a mensagem? Senhores, é esse o tempo? Senhores, é essa a mensagem que haveria de vir? Será que é isso que eu estou esperando todo esse tempo? É isso a mensagem? Isso em 62, finalzinho do ano, lá por novembro ou dezembro. Ele pregou essa mensagem. Logo em fevereiro, 28 de fevereiro de 63, aparece a nuvem, aquela nuvem lá. Apareceu a nuvem, com 7 anjos. Logo depois disso, uma semana, 17 dias depois, Mombrana estava no Tabernáculo Brana, pregando a mensagem, a revelação dos 7 selos. E aí ele produziu esse livro aqui. E aí o Mombrana leu Apocalipse 6.1, Apocalipse 6.2, pegou, começou a mostrar, olha aqui, é um verso, 2 versos para cada cavalo, e ele abre aquilo ali, mano, de uma forma perfeita, que tu vai ter um tempo glorioso. Mas o que ele escondeu? Ele escondeu algo. Não era Apocalipse 6 que estava se cumprindo. Só que as pessoas leem aquilo ali e elas pensam, porque o Mombrana pegou aquela escritura, logo é aquela escritura que está se cumprindo. Não era. O que estava se cumprindo? Aquilo que ele tinha falado lá na mensagem Senhores, é esse tempo. Será que essa mensagem que eu estou esperando, qual era a mensagem que eu estava esperando? Ele estava esperando uma mensagem. Porque o Mombrana tinha pregado, mano, tudo que ele sabia da Bíblia. Pregou a semente da serpente, pregou a deidade de Deus, pregou a unidade de Deus, pregou o batismo, pregou a Santa Ceia, pregou tudo que ele sabia, ele pregou. Tudo que Deus revelava a ele pregava. Só que ainda faltava algo, que era a coroação do ministério dele. Que era o quê? Que era Apocalipse 10. Apocalipse 10, o que diz lá? Apocalipse 10, eu sei que vocês já leram algumas vezes, mas sempre é bom a gente continuar. Olha aqui, ó. Apocalipse 10 assim, ó, começa assim, ó. E vi um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. O que é isso? É essa escritura aqui. Isso aqui é Apocalipse 10.1. Tinha 7 anjos ali. E aí o próximo verso é assim, ó. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Oh, não é um livro, era um livrinho. Como assim? Qual é a diferença do livro e do livrinho, irmão? Quantos entraram na arca? Quantos lembram? Lembra? 8. Quantos foram no rapto antes da arca? 1. Então, o livro é todos os crentes. O livrinho é um pedacinho de crente do tempo do fim que vai ser transformado e vai no rapto. É Enoque. Então, os 7 selos vieram, ou os 7 trovões soaram, para que essas pessoas que são o livrinho, são parte do livro. Eles têm o nome do livro. E eles têm o nome no livro não para ser para morrer e vir na primeira ressurreição.
Não, pode ser que aconteça com alguns de nós. Mas o livrinho foi aberto para que as pessoas tenham fé de rapto. Amém. E a fé de rapto é maior que uma fé de ressurreição. Amém. A fé de rapto, tu não vai passar pela morte. Amém. Tu vai ser transformado vivo num momento, num abrir e fechar de olhos. Não é que é diferente, não é que tu é menos... Não, na verdade, tu ganha um privilégio a mais se tu vai antes do rapto. Se tu partiu hoje... Tu tem um privilégio a mais, sabe qual é o privilégio? Quando tu aparecer pra mim, que sou teu irmão em Cristo, tu vai aparecer já glorificado. Tu tem uma vantagem se tu partir. Mas, pô, esses como Enoque, mamão, esse é um pequeníssimo grupo. Pequeníssimo grupo. Eu, quando eu me batizei, né, quando eu comecei a ouvir a mensagem, eu tinha 24 anos. Hoje eu tenho 42, até trocou, né? Tinha 24, hoje eu tenho 42. E eu fiquei feliz quando eu vi isso na Bíblia. Porque eu pensei, eu sou novo, o Mombrana já partiu faz 50 anos, então eu sou um candidato a ser um desses que nem Enoque. Porque vamos dizer que eu vivo há 70 anos. Jesus vai vir no meio de 70 anos. Ele tem que vir. Então o que eu tenho que fazer nesse meio tempo? Me manter um crente genuíno e fiel. Amém. Eu tenho que me manter, irmão. Deus não vai te manter, tu vai ter que te manter. Lembra o Mombrana fala que a sunamita, quando ela fazia o lagar, ela pisava no lagar, e o lagar é um lugar que tu larga as uvas e pisa nas uvas para fazer vinho. Então quando ela pisava, Salomão dizia que as vestes dela não se sujavam. Por quê? E as outras tudo suja. Até o meio da saia aqui é tudo suja. E ela não. Por quê? Ela se cuidava para não se sujar. Quem é que vai ter que se cuidar? É tu, meu. É tu vai ter que te cuidar. Tu vai ter que cuidar, tu vai ter que ser um homem zeloso de boas obras. E não é difícil, irmão. Não é difícil. Deus te deu um espírito para que isso aconteça de uma forma fácil e simples e genuína. Não é tu fabricar um pavão em ti. Tu pegar uma pena de pavão. Não, mas se tu é um pavão, irmão, tu vai brilhar com aquela cauda linda, todo mundo vai olhar e vai ver, irmão. Uma águia não faz esforço para voar onde ela voa, irmão. Não, e um crente não faz esforço para ser crente, mas ele é crente porque ele é crente, é a natureza dele. É servir, é ser um cristão, é ser genuíno, é ser fiel, é ser verdadeiro, é ser sincero. Ser um cristão genuíno. No Apocalipse 10, uma primeira parte do 1 ao 7, eu não vou ler todo, mas Apocalipse 10 do 1 ao 7 é o quê? É a mensagem, é a revelação do capítulo 6. O que era o capítulo 6? Os 7 selos. Então, os Apocalipse 10, do 1 ao 7, revelam os mistérios dos 7 selos. E os 7 selos são o quê? As revelações contidas desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Dentro desse espaço e tempo de Gênesis 1 até Apocalipse 6, existe uma escritura que fala de ti. Assim como existe uma escritura que falou de Jesus. Por exemplo, Mateus está falando de quem? De Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Era uma escritura que estava se cumprindo nos dias de Jesus. Então a mensagem da hora era o que eles estavam escrevendo ali. Ó, Jesus fez isso. Jesus foi lá na Galiléia. Jesus voltou da Galiléia. Jesus curou o cego. Eles estavam escrevendo a mensagem da hora. Mas as profecias, quem tinha escrito, eram os profetas. Lá do Velho Testamento. Então eles estavam falando da palavra. Eles estavam abrindo a palavra para o povo lá atrás. Mas só que um dia aquela palavra se cumpriu. Nós temos um versículo assim para nós. Nós temos um versículo na Bíblia para nós. Nós temos. Não é só o Mombrana que tem uma escritura para ele. O Mombrana tem Apocalipse 17, é ele. É ele. Apocalipse 1:3 é o Mombrana. Mombrana está nos 22 capítulos do livro de Apocalipse. Todos eles. Tu encontra o Mombrana. Será, irmão Ricardo? Tu encontra ele. Talvez eu não tenha tempo para falar aqui hoje, mas tu encontra ele. Capítulo 1, tu encontra ele. Ele é um dos 7 anos na mão de Jesus. É ou não é? No capítulo 2, ele é um dos 7 espíritos enviados a toda a terra. No capítulo 3, ele é o anjo da era de Laodiceia. No capítulo 4, ele é aquela voz, subi cá, para João. Porque ele é o que vai soar da mente de Deus. Então, no capítulo 5, ele está presente lá sendo das 7 lâmpadas diante do trono. Ele é a 7ª lâmpada. Entende, irmão? No capítulo 6, ele é a águia. A águia voando ali. Mombrana era uma águia? Mombrana era uma águia. Ele era a águia. Profetas são comparados com uma águia na Bíblia. No capítulo 7, ele é o anjo selador que sela os 144 mil. No capítulo
No capítulo 8, ele é aquela águia voando pelo meio do céu, dizendo: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, sob as vozes dos 3 anos que ainda hão de soar. No capítulo 9... No capítulo 9 eu não me lembro. No capítulo 10 ele é o Apocalipse 17. Nos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus. No capítulo 11 ele é o 7º anjo que soa a 7ª trombeta. No capítulo 12 ele é um daqueles que estavam do lado de Miguel que expulsa a Lúcifer para a terra. Aleluia. Entende, irmão? Tem toda a Bíblia, irmão. Toda a Bíblia tu vai achar Mombrana. Só que se tu for achar só o Mombrana, irmão, isso é o quê? É fé em alguém. É fé na pessoa do Mombrana. É lindo, é. Mas te dá o Espírito Santo? Não. A verdadeira coisa é tu te achar na Bíblia. Jesus se achou na Bíblia. Jesus olhou. Mas eis que o Espírito de Deus está sobre mim para pregoar aos cativos. O que ele estava pegando? A escritura de Isaías e mostrando: eu sou aquele homem ali que Isaías falou. Aleluia. Jesus se achou na Bíblia. O Mombrana não sabia quem ele era na Bíblia. Daí o anjo apareceu para ele. E disse para ele: Malaquias 4, já leu um monte de vezes Malaquias 4. Sim, já li. Quando ele vier para restaurar as igrejas, para levar a fé dos pais, eu venho para te mostrar quem é esse anjo. Esse anjo é tu. O Mombrana vai cair para trás. Ele era esse homem. Então ele era o Elias do tempo do fim. Ele era ele. E o Mombrana veio falar conosco. A gente vê as escrituras que falam do Mombrana. Mas nós temos que ver essas escrituras que falam do Mombrana. E isso ainda é a abertura da palavra. É maravilhoso? É. Mas tu tem que ver a escritura que fala de ti. Quando tu vê a escritura que fala de ti, então tu tá fazendo... Tu sabe quem tu é na escritura. Irmão, deixa eu dizer isso aqui pra ti sem nenhuma arrogância espiritual no meu coração. Mas da mesma forma que essa Bíblia Sagrada aqui falou de Jesus, falou dos profetas, falou do Mombrana, falou de mim e de ti. Da mesma forma. Talvez tenha muito mais escrituras falando de Jesus. Talvez tenha muito mais escrituras falando do Mombrana, mas tem pouquíssimas escrituras falando de ti e valem igual, tem o mesmo peso. Porque ainda assim a palavra de Deus, não podemos tirar essas escrituras, não pode tirar e nem acrescentar. Então se elas estão aqui, elas estão falando de ti. Quem é tu na Bíblia? A Bíblia diz, Mombrana nos ensina que João é um tipo da noiva. João, olha o que acontece com João, e eu acabo com isso aqui. No verso 8 até o verso 11, do capítulo 10. Mombrana do 1 ao 7, olha aqui. Quer dizer, Jesus, 1, 7 Mombrana, mas olha do 8 ao 11 o que acontece. E ouvi uma voz que do céu... Deus, devia ter escrito aqui mais cedo. E a voz que eu tinha ouvido do céu tornou a falar comigo. Então, primeira coisa, irmão, tu vai começar a ouvir voz. Tu vai começar a ouvir vozes. Tu vai começar... Eu sei que é loucura, irmão, mas tu vai começar a ouvir vozes, entendeu? E essas vozes, irmão, não são vozes dizendo pra ti, tu é um abençoado, tu é lindo, tu é maravilhoso. Não. Ela vai começar a te falar das escrituras. Porque a voz que ele tinha ouvido do céu, qual era a voz que ele tinha ouvido? Ele tinha ouvido aqueles 7 trovões soar as suas vozes. E agora ele diz, aquela voz que eu ouvi do céu, ela tornou a falar comigo. Então não era o Mombrana. Porque o Mombrana era um anjo terreno. Então era uma voz do céu. Então o mesmo que tinha falado com o Mombrana saiu de cena e agora ele estava falando com João. É exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 10. E isso não é um quadro perfeito que nós estamos aqui agora. O Mombrana não saiu há 58 anos de cena. E quem é que está na terra agora? É João. E agora a voz que falou com o Mombrana agora está falando comigo e contigo. Olha que é o que a Bíblia está falando aqui, ó. E disse... e a voz disse, e a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Outra coisa, tu não tomou o livrinho da mão do Mombrana. Não estou tirando o Mombrana de cena, não me tenha como um incrédulo. Não, eu amo o profeta. Mas a Bíblia está falando que eu não tomo o livro da mão do 7º anjo, e sim do anjo que desceu do céu com o livrinho aberto. E quem era o anjo que desceu do céu? Cristo. Jesus, na forma teofânica. Não Jesus, corpo glorificado, que se essa é a hora que a gente vê, a gente vai adorar e vamos ser transformados e vamos estar na ceia das bodas com ele. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho, me tolere mais um pouquinho, meu Deus. E fui
olha, aí João ele não teve medo, mano. Não ficou covarde, porque a gente é assim, mano. A gente tem com medo de tudo, covarde. Não, para com isso, mano. Mano, Davi era um molequinho do tamanho do meu filho. O exército inteiro de Israel tremendo pro gigante. E aquele molequinho chegou e disse assim, peraí. Que ele falou do exército do Deus vivo? Eu não ouvi direito isso. Não, deixa que eu vou lá. Aí Saul disse, menininho, te acalma. Tá empolgado, né? Não tô empolgado, ele não pode falar assim do exército de Deus vivo. O que ele tá pensando em circunciso? Deixa que eu acabo com ele. Aí Saul, mas segura, tem fé. Tá bom, então pega minha armadura aqui. Aí quis dar um curso de teologia pra Davi. Davi disse, não preciso disso, mano. Não preciso disso. Tentou botar e ficou todo desengonçado. Não. Dá só a minha funda que eu vou lá dar um jeito nisso aí. Mano, uma pedrinha. E aí Golias falou, seja notório diante de Deus e de Israel que eles mandam uma criança para bater um guerreiro. Aí Davi, peraí então. Só uma, mano, atravessou o elmo no meio da testa, morreu. E Davi era ruim, mano, foi lá e cortou a cabeça. E trouxe a cabeça e a espada. Tá aqui, ó, seus covardes. Os irmãos dele tudo grande, mano. Temos que parar de ter medo, mano. Para de ter medo. Olha aqui, ó. Ó, João não tinha medo, ó. E fui ao anjo. Aleluia. Dizendo, mas que petulância de João, irmão. João chegou pro anjo, que é Jesus, que é Cristo. Que lá no capítulo 1, quando João viu, caiu como morto. Mas agora ele ouviu a voz e a voz disse, vai lá ter com o anjo. Vai lá e fala pro anjo, te dá um livrinho. Fala pra ele, João chegou, dá-me um livrinho. Aleluia. João não era Mombrana. E o homem que tinha o livrinho não era Mombrana. Esse aqui é a noiva falando com Jesus. Oh, glória, irmão. Dá-me o livrinho, disse. E ele disse, toma-o e come-o. Fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, meu ventre ficou amargo. É a vida da mensagem, irmão. Pregar a mensagem que eu estou aqui pregando a vocês, irmão, é uma maravilha. Irmão. É uma bênção. É uma bênção, é bom. Tu divide aquilo que tu tem. Tu reparte, mas, irmão, não é isso aqui que é o evangelho. O evangelho é a vida quando acaba isso aqui. É aí que é. Entende? É como é que eu vou tratar minha esposa quando eu chegar em casa? Como é que eu vou ser lá no meu trabalho? Como é que eu vou viver a vida? Será que eu vou pagar minhas contas, irmão Ezequias? Ou será que eu posso dar uma jacosada porque eu sou um filho de Deus? Sou filho de Deus. Não vou pagar essa conta. Ah, é? Deus não está vendo essa parte de Deus. Não. Está vendo sim. Olha aqui. E ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. E é isso que a noiva está fazendo. A noiva está comendo o livrinho, está indo até o anjo, comendo o livrinho, está vivendo a palavra, está pregando a palavra, profetizando a muitos povos, nações e línguas. E é a única escritura que há entre o Mombrana e os outros dois profetas que hão de vir. Moisés e Elias, no próximo versículo aqui no capítulo 11, Moisés e Elias aparecem. Nós não podemos estar na terra quando Moisés e Elias aparecer. Não podemos. E o Mombrana já partiu há 58 anos. Então existe uma escritura que fala exatamente desse período de tempo no livro de Apocalipse. Isso é a mensagem da hora. Vamos ficar em pé. Deus nos ajude, meu irmão. Deus nos ajude. Deus tenha graça e misericórdia da gente, pra gente poder entender essas coisas. Mas eu acho que não é tão difícil, né? A escritura que está se cumprindo no dia que tu está vivendo, essa é a mensagem da hora. E a abertura da palavra, a abertura dos 7 selos, é a revelação de toda a escritura. Tudo que Deus te revelou. Desde quando o Mombrana estava pregando casamento, divórcio ou semente da serpente, que ele não pregou na mesma data que ele pregou os 7 selos. Mombrana disse, isso estava debaixo dos 7 selos. Por quê? Porque toda a revelação da palavra está debaixo dos 7 selos. Tudo que aconteceu em Gênesis, tudo. Serpente, nascimento de Caim, tudo isso, a criação, tudo isso está debaixo da abertura da palavra. Mas existe uma escritura que fala do nosso dia. E quando tu vê a escritura que está falando do teu dia, irmão, acontece aquele versículo lá, que é maravilhoso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tu é a palavra de Deus, então tu tem propriedade para falar da palavra de Deus. E quando tu fala a palavra de Deus, e tu é a palavra de Deus, a fé vai para o coração das pessoas, porque a fé vem pelo ouvir. É assim que as pessoas nascem de novo. É assim.
Quando é alguém só falando a palavra de Deus que não é parte da palavra de Deus, irmão, vai existir coisas boas ali. Vão ser um grupo bem melhor que qualquer pessoa. Mas não vão conseguir nascer de novo, não vão conseguir receber fé, porque fé vem pelo novo nascimento. Entende como é fina a coisa? Que Deus nos ajude, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus ajude a gente a conseguir a vencer, porque nós temos que vencer. Nós temos que vencer. E essa era maligna aqui que nós estamos vendo. Maligna. Um monte de espírito novo na Terra, irmão. Um monte, 200 milhões de demônios, o poço abriu, 200 milhões de demônios saíram. Irmão. Tem um monte de coisa nova acontecendo. Nova, entre aspas, nada novo para Deus, mas para nós, né? Que ele não tinha visto durante as eras essas coisas. Está aqui hoje. Está aqui. Nós temos que vencer eles. Agora, se Deus pôs a gente nessa era, é porque Ele viu que nós venceria. Ele disse. Então, se Ele pôs a gente aqui, e a gente está aqui, irmão, nós somos um escolhido para viver nesse tempo. Então, a gente pode vencer. A gente pode vencer. A gente tem todas as armas para vencer. Israel tinha tudo, irmão, para em 11 dias chegar na Terra Prometida. Mas eles que não quiseram. Eles que tiveram incredulidade. Não vamos botar a culpa em Deus do nosso problema. Não. A culpa dos nossos problemas é exatamente nossa. Nós cavamos a cova que a gente está querendo entrar dentro. Então, se eu estou cavando a cova, então eu posso parar de cavar e começar a botar a terra no buraco de novo. E sair daquilo ali. Ué, se eu que estou fazendo? Eu que estou fazendo? Então peraí, então. O problema sou eu? Peraí. Para de cavar. E começa a botar a terra ali de novo. E aí pisa em cima ainda. Não vou. Não vou ficar prostrado. A gente pode cair, mas todo mundo pode cair. Todo mundo está sujeito a cair. Amém, Jesus. Todo mundo. Todo mundo. O Bruno fala, eu erro 1000 vezes por dia. Então não é. Ninguém é bom. Mas a questão é, irmão, tu vai largar a espada e deixar que o diabo te esbofeteie? Não. Paulo tinha um mensageiro do diabo que esbofeteava ele. Parou de pregar por causa disso? Parou de levar o evangelho até os confins da terra? Parou de ser luz para os gentios? Não. Nem sofrendo. Não. Estava ali sofrendo. E ele sabendo que não, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Vamos orar, irmão. Inclina sua cabeça. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, nos trazer aqui, Pai. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, entre irmãos. Ó Senhor, entre pessoas que te amam de todo o coração, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos aqui, Pai, e trazer para eles um regozijo no coração, Pai. Sabendo que eles são parte disso, Pai, são parte dessa palavra, Pai. Ó Deus, eles são parte de Ti. Porque a Tua noiva foi extraída de Ti no Calvário, Pai. Ó Senhor, saiu água, sangue e espírito do Teu corpo, Pai. E é isso que formou a noiva, Pai. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, eu te agradeço por fazer parte disso, Pai. Ó Pai, eu não sou digno nem um pouquinho só de fazer parte disso, Pai. Mas, ó Deus, foi a Tua graça que me escolheu. Foi a Tua graça, foi a Tua misericórdia que permite que eu caminhe. Ó Pai, me perdoa pelos meus pecados, Pai. Ó Pai, perdoa as minhas falhas, Pai. Elas não são poucas, Pai. Ó Pai, mas o Senhor é o perdoador, Pai. O Senhor é aquele que a gente recorre, Pai. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, Pai. Ó Pai, muito obrigado por o Senhor ser um Deus tão maravilhoso, Pai, tão bom, Pai, como o nosso irmão disse ontem, Pai. Ó Pai, graças a Deus que Tu é bom, Pai. Ó Pai, e é nisso que a gente descansa, Pai, na Tua bondade e não na nossa, Pai. Pai, nos ajuda, Pai. Ó, nos ajuda, tenha misericórdia de cada um de nós, eu te peço, Pai. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos aqui. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.